Você usa panela de teflon na sua casa? Então você presta atenção porque o que você vai ouvir agora pode mudar a sua cozinha para sempre. Por trás da praticidade do teflon, aquele antiaderente que todo mundo ama, existe uma verdade assustadora. Ela pode estar liberando substâncias tóxicas capazes de causar doenças graves, incluindo câncer. E o mais bizarro, a empresa que criou o teflon, a bilionária DuPont, ela sabia disso há décadas e escondeu tudo. Jogaram resíduos químicos em rios, envenenaram cidades inteiras e continuaram vendendo o produto como se fosse inofensivo. A tal substância chamada de PFOA ficou conhecida como a substância eterna, porque ela não se decompõe e ainda se acumula no sangue das pessoas. E é isso mesmo, tem gente com teflon no corpo sem saber. Bom, tem estudo ligando o composto a câncer de fígado, testículo, tireoide, infertilidade e muito mais. E o pior, muita gente ainda cozinha com frigideira arranhada, achando que está tudo bem. Bom, será que você também está sendo exposto? O que dá para fazer para se proteger? Nesse vídeo a gente vai conferir os perigos do teflon. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A DuPont é uma empresa centenária fundada em 1802 na cidade de Wilmington, em Delaware, nos Estados Unidos. O nome do fundador é até meio complicado de falar, eu vou deixar aqui o texto na tela para vocês conferirem. Bom, foi ele quem criou a empresa originalmente como uma fábrica de pólvora, usando dinheiro vindo da França e máquinas trazidas da Europa para colocar tudo de pé. A família DuPont, aliás, veio da França fugindo da Revolução Francesa e ao chegarem nos Estados Unidos eles enxergaram uma chance de negócio justamente no mercado de explosivos que estava em alta naquela época. E foi assim que eles começaram, com o tempo foram se adaptando, crescendo e viraram o que são hoje, uma potência. A DuPont sempre soube usar a ciência e a tecnologia como aliadas, Desenvolveram produtos e soluções para todo tipo de área, da agricultura até eletrônicos, passando por materiais super resistentes e itens voltados à segurança pessoal. Aqui no Brasil ela também tem presença forte, atua em diversos setores, agricultura, produção de alimentos, biotecnologia industrial e materiais de alta performance. Em 2015 rolou uma mudança importante. A Chemours, ela nasceu como uma espécie de divisão separada da DuPont. Hoje é ela que fabrica o conhecido Teflon, que ainda vamos falar bastante por aqui. Além disso, a Chemours, ela também produz dióxido de titânio, presente em tintas, plásticos e protetores solares e gases usados em sistemas de refrigeração. Teflon, o politetrafluoretileno, que a maioria das pessoas conhece como PTFE ou, para os mais chegados, Teflon, foi descoberto totalmente por acaso, lá em 1938 por um químico chamado de Roy J. Plunkett. Na época, o Roy trabalhava na DuPont e estava tentando desenvolver um novo tipo de gás refrigerante, sem usar os famosos CFCs, os clorofluorocarbonos, que a gente hoje sabe, que faz um estrago danado aí na camada de ozônio. Bom, foi então que algo inusitado aconteceu. O gás que ele estava usando, o tetrafluoretileno, ele simplesmente parou de sair da garrafa do nada, mesmo com ela pesando como se estivesse cheia. Curioso, o Roy foi lá, abriu a garrafa e deu de cara com o interior todo coberto por um pó branco. Esse pó era liso e escorregadio. Intrigado, ele resolveu analisar melhor e acabou descobrindo um novo material. Era um tipo de plástico, o perfluoretileno polimerizado. 4 anos depois, em 1942, a empresa Kinect Chemicals, que era uma parceira entre a DuPont e a General Motors, decidiu registrar a patente dessa invenção e, em 1945, deram a ela um nome mais comercial, Teflon. No começo, o Teflon era usado para revestir válvulas, peças de vedação, canos e tubulações. Só em 1954, um engenheiro francês chamado de Marc Gregory, que ele teve ali a sacada genial, de usar esse material para poder criar panelas antiaderentes. Bom, foi exatamente isso, aquelas panelas, sabe, onde você coloca ali o ovo sem óleo nenhum e ele sai dançando sozinho, como se estivesse numa balada. Bom, foi com essa ideia aí que o Marc Gregory, ele fundou então a sua própria empresa e batizou de Tefal, juntando então o Tef de Teflon com o Al, de alumínio.
Bom, só para constar, né, a Tefal ela foi uma das pioneiras, mas não foi a única empresa a apostar nesse tipo de revestimento antiaderente. Enquanto isso, a DuPont viu seu faturamento explodir com o sucesso do Teflon. E não parou nas panelas, né? O material começou a ser usado também em roupas de proteção, equipamentos médicos e até em missões espaciais da NASA. Parecia tudo um sonho, né? Tudo indo maravilhosamente bem. E realmente foi, por um bom tempo, até que anos mais tarde veio à tona uma verdade incômoda, né? A substância por trás do Teflon poderia ser altamente tóxica e o pior, já teria causado danos graves e contaminado milhares de pessoas. DuPont contra o mundo. A verdade é que a empresa acabou causando sérios danos ao meio ambiente e também à saúde das pessoas. Durante muito tempo, ela despejou resíduos do Teflon diretamente em rios. Isso só veio à tona em 1960. 2 anos depois, em 1962, a DuPont decidiu parar de jogar os rejeitos no rio Ohio e passou a armazená-los em tambores. Só que aí começou outro problema, né? Com o tempo, esses tambores começaram a vazar. Foi só lá pelos anos 80 que a empresa finalmente construiu um aterro específico para poder guardar os resíduos tóxicos do PFOA. Mas já era tarde, né? Os rejeitos acabaram infiltrando no lençol freático e contaminando o riacho que abastecia o gado de um fazendeiro chamado de Wilbur Tennant. E também a água consumida por quem morava em Parkersburg, na Virgínia. Esse tal de PFOA, na época, nem era regulamentado pelas autoridades, só que a DuPont sabia muito bem dos riscos envolvidos e escondeu essa informação por décadas. Era um tubo de descarga e tinha a marcação de A. DuPont Dunamores e companhia. O aterro sanitário de onde o tubo drenava pertencia ao complexo fabril da DuPont, próximo a Parkersburg, West Virginia, a apenas 6 milhas dali. O composto era essencial na fabricação do Teflon, mas o problema é que ele não se decompõe no meio ambiente. O pior ainda, né? Ele se acumula no sangue de pessoas e animais. Há muitos anos, né, esse tipo de utensílio com revestimento de Teflon faz sucesso na cozinha. E não é para menos, né? Convenhamos, ele facilita demais o nosso dia a dia, né? Já que nada gruda, nem mesmo aquele famoso ovo frito. Sem contar que dá para usar bem menos óleo no preparo dos alimentos, o que teoricamente seria até mais saudável. Mas nos últimos tempos, né, muita gente tem repensado isso. Panelas, frigideiras e qualquer outro item de Teflon na cozinha podem não ser tão inofensivos quanto a gente sempre acreditou. E um dos motivos, né, para esse alerta ter ganhado força foi o filme chamado O Preço da Verdade. Foi lançado em 2019, que levantou justamente essa questão e despertou a curiosidade de muita gente, né, sobre os riscos por trás desse material. Uma das curiosidades, né, mencionadas no filme é que o Teflon, antes de chegar às nossas cozinhas, era usado para revestir tanques. E isso até que faz sentido, já que originalmente servia para cobrir válvulas e peças de vedação, inclusive aquelas presentes em sistemas com tanques industriais. E esse papo aí de que o Teflon pode ser prejudicial à saúde tem ganhado cada vez mais força, né? Para você ter ideia, até o Richard Rasmussen, né, ele já entrou nessa discussão, chegou a dar uma cutucada ali no Balestrin por ele ainda usar frigideira com esse tipo de revestimento. Você usa Teflon? Ah, é, senhor Saúde? Teflon é um componente que é usado para blindados. Blindados. E o Teflon, a gente jogou fora nossas paredes de Teflon? Não, ainda tem aí. Porque não dá trabalho para limpar e não gruda na hora que vai ser. Mas o Teflon é um veneno. Todo dia você está consumindo Teflon. Outra coisa que muita gente comenta é que quando o PTFE, né, ele é aquecido a temperaturas muito altas, num processo conhecido aí como termólise, ele pode se decompor e liberar algumas substâncias químicas bem específicas, como o trifluoroacetato de sódio e o clorodifluoroacetato, e também os chamados ácidos polifluorados. Enfim, é bem complicado falar, mas está aparecendo o texto aqui para vocês verem também. Bom, de uns tempos para cá, essas substâncias começaram a chamar a atenção, porque alguns estudos sugerem que elas podem ser prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto à nossa saúde. E o mais alarmante nisso tudo é que há pesquisas indicando que partículas de Teflon podem acabar entrando no nosso organismo e, o pior ainda, permanecer lá por tempo indeterminado.
ou seja, elas não são eliminadas. Faz mal à saúde? Pelo que tudo indica, quando o Teflon ele é usado corretamente dentro das temperaturas recomendadas, ele é sim considerado seguro, tá? O que convenhamos, isso já é um certo alívio, tá? Só que aí que mora o perigo, né? O Teflon pode sim trazer riscos à saúde. O problema aparece quando ele é exposto a temperatura muito alta ou quando a superfície da panela já está ali, sabe, toda arranhada, danificada. Aí o risco de liberar essas toxinas aumenta bastante. Agora, existe uma possibilidade do Teflon ser tóxico. Na verdade, não é nem só do Teflon, é uma substância usada para o Teflon grudar na panela, para o Teflon se ligar à panela, como se fosse a cola que eles usam. Essa substância ela pode se acumular no corpo, só que a quantidade que solta dela, que se usa dela, é pequena. Fiquem tranquilos, não se alarmem com isso. E convenhamos, né? Quem é que tem aí uma panela de Teflon, uma frigideira de Teflon que usa já por anos e ela está intacta, sem nenhum risquinho, né? Bom, quando isso acontece, principalmente se a temperatura ultrapassa os 300 ou 350 graus Celsius, o Teflon pode liberar gases tóxicos e substâncias químicas perigosas. Uma das mais preocupantes é o ácido perfluoroactanoico, né, o famoso PFOA. Essa exposição pode causar o que chamam de febre do Teflon. Fica claro que esse tal PFOA não é algo simples, como a gente já vai ver mais à frente, né, já existem estudos também que associam essa substância a uma série de problemas graves, como câncer no fígado, pâncreas, testículos, distúrbios na tireoide, dificuldades para engravidar e até prejuízo aí no desenvolvimento do corpo. Isso é louco, não compensa. DuPont desmascarada. Bom, aquele filme que eu comentei mais cedo, né, O Preço da Verdade, ele conta justamente a história do advogado Robert Bilott. Enfim. Ele foi um que expôs aí o segredo mais sombrio da DuPont, tá? O uso do PFOA, né, é uma substância extremamente prejudicial à saúde. Tudo começou quando um fazendeiro procurou esse advogado aí pedindo ajuda, alegando que a empresa havia contaminado as suas terras. Foi aí que ele abriu os primeiros processos contra a DuPont. O caso parecia local, né, mas acabou ganhando proporções gigantescas. O filme é baseado nessa jornada do advogado, né, que enfrentou uma das maiores corporações do mundo e venceu várias batalhas judiciais. Ele denunciava, entre outras coisas, o descarte criminoso do PFOA, incluindo o caso de contaminação em Parkersburg, que durou aí mais de 20 anos. O problema foi ficando tão grande que, em 2002, o próprio governo dos Estados Unidos resolveu abrir uma investigação sobre o composto. O resultado foi claro. O PFOA apresentava riscos sérios à saúde humana. E o pior, a DuPont sabia disso o tempo todo, mas preferiu ignorar em nome do lucro. A empresa foi multada em meros 16,5 milhões de dólares por esconder informações, né, um valor pequeno aí diante da gravidade do caso, e o pior, né, foi obrigada a suspender o uso do PFOA. 2 anos depois, em 2004, a DuPont finalmente aceitou instalar filtros de água nas comunidades afetadas e pagar 70 milhões aí em indenizações. Mas aquilo era só o começo da tempestade, né? Bilott, ele continuou firme, né, exigiu ali mais estudos e em 2011 veio a confirmação. O PFOA estava diretamente ligado a doenças graves, como câncer de rim, testículo, problemas de tireoide, colesterol alto, colite ulcerativa e até pré-eclâmpsia. Eu nem faço nem ideia do que é isso. Bom, mais de 3.500 pessoas processaram a DuPont por danos à saúde. A empresa tentou empurrar o problema com a barriga, questionando os estudos, querendo enfrentar ali os casos individualmente, mas no fim acabou recuando. Em 2017, a DuPont fechou um acordo coletivo, desembolsou 671 milhões de dólares para poder encerrar a briga judicial. Um prejuízo milionário e merecido. A empresa tinha prometido lá em 2006 que iria parar de usar o PFOA e só conseguiu cumprir essa promessa quase 10 anos depois, né, em 2015. No lugar entrou uma nova substância, o Gen X. Né, ela foi criada por uma empresa que, ironicamente, a própria DuPont fundou. Mas em 2017 a Gen X, né, ela já estava sendo ali acusada também de contaminar um rio na Carolina do Norte. Olha só piora, né? Resultado, mais uma multa, dessa vez de 12 milhões em 2019. A DuPont garante que a Gen X é seguro, né, mas com todo o histórico que ela tem, fica difícil levar a sério, né? E mesmo com o fim aí do PFOA, o estrago foi feito, né? Cientistas dizem que essa substância é tão estável que vai continuar presente no meio ambiente por milhares de anos, mesmo quando a humanidade não existe mais.
Por isso o PFOA e outros compostos similares aí, né, são conhecidos como substâncias eternas, né? Ele foi banido em vários lugares, nos Estados Unidos em 2014, na Europa em 2008 e no Brasil só em 2019. Hoje a DuPont segue operando firme ali, com lucros altos, posando de empresa sustentável, né, para poder agradar investidores, mas o passado não foi apagado. O fantasma daquele período, né, continua rondando a imagem da companhia, que ainda recebe multas e responde processos. E mesmo com todo o discurso de inovação e os produtos novos, como o Gen X, né, as suspeitas continuam, né, tanto da população quanto dos órgãos de fiscalização. Mas afinal, posso usar Teflon? Bom, hoje em dia as orientações para usar Teflon continuam as mesmas, né? Aquele segredinho que muita gente já conhece ainda faz toda a diferença, né? Nunca aquecer a panela vazia, principalmente evitar que ela atinja aquela temperatura onde começa a soltar ali fumaça, né? Aquele cheiro ali de queimado e tal. A grosso modo, toda panela vai soltar alguma coisa. A questão é, todas elas são testadas, todas elas são feitas para estar em contato com a comida. Não vai soltar algo que seja relevante para te fazer mal à saúde. O que você não pode fazer é aquecer a panela de Teflon vazia. A de Teflon a gente não deve fazer isso, porque aí realmente vai atingir uma temperatura que você pode começar a soltar substâncias que estão na composição dele. Inclusive na fumaça. Sabe quando você esquece no fogo lá e solta aquele fumaceiro fedorento? Não respira aquilo não. A partir do momento que você botou qualquer coisa dentro da panela, isso já não vai mais acontecer. Resumindo, né, se você souber usar direitinho, em teoria tá tudo certo, tá? Caso você tenha condições e possa trocar suas panelas e frigideiras de Teflon, aqui vai então para você algumas opções, tá? O inox, ele é uma opção, né? Ele é extremamente durável, não solta resíduo tóxico, porém tem que, né, usar bastante óleo, essas coisas, porque ele costuma grudar bastante o alimento. Tem o ferro fundido também, tem uma certa antiaderência natural, né? Retém um calor, dura eternamente, né? A desvantagem é que é bem pesado, requer manutenção também para não enferrujar. Tem as de cerâmica também, né? Já tem um antiaderente um pouco mais natural, livre de PFOA e PTFE, além de ser fácil de limpar. A desvantagem é que ela vai se desgastando ali mais rápido, é menos durável que o inox e que o ferro. Tem as de pedra também, eu já ouvi falar que são muito boas, eu não pesquisei para ver se é tudo isso mesmo, mas me conta aqui, né, você vai trocar suas panelas de Teflon depois desse vídeo, ou você vai continuar com elas aí cheias, toda riscada e toda velha na sua casa? Comenta aqui embaixo, e se você já sabia dos perigos do Teflon. Até o próximo vídeo, tchau!